Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Proseando Fé. Aqui é um espaço onde a gente encontra chamado, identidade, transformação e falando isso tudo no nosso dia a dia. Obrigado pelo convite. Imagina, que alegria ter você aqui. Você é uma mulher que carrega muitas coisas, muitas histórias, né? Você é mãe, você é vó, você é missionária, você evangeliza as pessoas, você salva pessoas. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é ser a Bia, né, por trás do vulgo, né? Que todo mundo acha que conhece. Fala um pouquinho da Bia pra gente. Prazer, meu nome é Bianca, mais conhecida como Vulgo Bia. Congrego na Igreja de Ficando em Cristo, Junto comigo. junto com a Carol. Eu sou isso daqui, ó, que você tá vendo, que é rede social. Eu sou ali, o que eu sou ali, eu sou em todo lugar onde eu vou. Ô Bia, bastante você coisa. tem um chamado muito forte para missões evangelísticas, né? E como que começou isso? Da onde que veio? Pode contar lá? Do comecinho vai contar toda a Pode. história. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Bom, eu voltei pra Jesus em 2012. Uhum. E aí eu fiquei esquentando o banco aí durante uns 2 anos. E quando foi dezembro de 2014, eu parei e me perguntei o que eu tava fazendo dentro da igreja. Nossa, eu só vou pra igreja, tipo assim, eu vou, aí tipo de semana eu posto um versículo. E só tipo, isso, né? só pra falar que eu sou crente, né? Só pra falar que eu tô ali indo pra igreja, né? Uhum. Que a gente tem muito disso, né? Tem. Eu vou postar um versículo ali, né? E pronto, sou crente. Eu sou crente. E aí eu comecei a me perguntar, assim, né? E aí eu comecei a pedir pra Deus estratégia, né? Eu falei, Senhor, eu preciso ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia, assim, tipo, em casa. E eu comecei a me questionar, né? O que eu tava fazendo ali. E aí eu falei, eu preciso ler a Bíblia. O que eu posso fazer? Aí eu comecei a ir pro serviço e levar a Bíblia e... No dia que eu levei a Bíblia, eu fui no centro encontrar com uma amiga minha, que a gente trabalhava junto, e aí eu passei por uma papelaria. E lá tinha aquelas canetas Posca, né? E, Nossa, começou. Aonde tudo começou. onde tudo começou. E eu lembro que essa caneta era muito difícil de achar e não tinha aqui, não era qualquer lugar que tinha. E caríssima, E muito né? cara, E quando eu entrei, eu bati o olho assim na vitrine e eu falei assim, mano, eu não acredito que tem essa caneta aqui. Aí eu entrei, peguei o dinheiro, eu olhei na bolsa, o único dinheiro que eu tinha era o dinheiro do meu almoço da semana. Nossa. E aí eu falei assim, vou gastar. Aí eu fui e comprei 2 canetas. Nossa, o almoço da minha semana deu 2 canetas. Aí eu comprei, eu lembro que eu fui, encontrei com a minha amiga e fui embora. Indo embora, eu abri a Bíblia e eu tirei, eu acho que na época era Isaías 60, eu não lembro exatamente, né, 62, alguma coisa assim. E aí eu escrevi no ônibus, né? Na época a gente escrevia muito nos bancos, né? Isso, aí eu escrevi, aí eu tirei uma foto, aí eu coloquei até Vulgo Bia embaixo, não lembro. E aí eu postei no Facebook, acho que na época nem tinha Instagram ainda. Ou tinha, não lembro. Aí eu lembro que eu postei, aí um cara comentou, tipo, na publicação, nossa, sujando o patrimônio público e ainda falando desse Deus aí, falando de Deus, tipo, da Bíblia. Então os haters te acompanham desde essa época, né? Vamos combinar. Ai, sim. Eles gostam. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A Porque Bíblia eles estão sendo fala. alcançadas também, né? Exatamente. Tá sendo E se a gente plantada não for sementinha. perseguido, não faz sentido. É verdade. Na hora que ele postou, eu queria falar, olha aqui o seu... Ó, eu queria falar, sabe quando a gente fica com raiva? Sei. Só que na hora eu parei e pensei, pô, o que ele tá falando é verdade. Tipo assim, como que eu vou fazer uma parada que, né, que eu tô... Não é tipo, correto. como se eu estivesse em desobediência, né? Sim. E aí eu lembro que eu pedi estratégia pra Deus, eu fui lá e comprei post-it. Hum. E aí, a partir disso, todos os dias de manhã eu levava a Bíblia. Eu abria no ônibus mesmo, eu via, eu esperava o ônibus parar, eu escrevia no post-it. E aí eu colava no busão, tirava uma foto e postava. E aí eu comecei a colocar meu arroba. E nisso minha filha tá aqui, gente, do lado. Faz parte, isso é vida real. Eu falei pra vocês que aqui teria vida real. Isso é vida real. A gente tava até comentando, acho que ontem, não lembro que eu tava falando, contando testemunho, né? E aí eu comecei a fazer aí eu
quando Deus me deu essa estratégia, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Uhum. Tipo assim, eu nunca tinha visto ninguém fazer, e tipo assim, fez, eu vou replicar, tipo, recriar, enfim. E aí, tipo, foi muito de Deus mesmo. Muito. E aí foi nisso que começou o meu ministério, né, com Deus ali, que é o Marqueteiro de Cristo, que na época nem era Marqueteiro de Cristo, né, era vulgo B, stickers, né, porque eu colava, tipo, é como se fosse um adesivo, e Aham. Era de pregar o Era evangelho. aqueles lambe-lambe, não era? Isso. Não, mas o Lambi Lambi vem com um tempo, né? Ah, Porque é? primeiro eu comecei com post-it. Ah, tá. Aí tem até no Marqueteiro de Cristo, nas primeiras fotos eu tenho desde quando eu comecei. Nossa, que legal. É, Então, já siga aí. Fala o arroba de novo. @marqueteiros com K de Cristo. Isso, siga lá. Vamos ver É. desde o começo. Aí eu fui e eu comecei a colocar, tipo, e eu sempre tirava foto e colocava, e aí o pessoal começou a me mandar mensagem. Ai, nossa, eu vi que você postou, eu precisava ler, eu tava passando pelo Facebook, apareceu sua postagem, queria agradecer. E aí nisso eu comecei a conversar com as Uau. pessoas, né? E tipo assim, eu lembro que eu não sabia muito o que falar, assim, né? Eu falava, Uhum. ai Deus, como que eu falo? Tanto que eu lembro que eu entrei no Ministério de Teatro e de Evangelismo da igreja, porque eu falei assim, na época, na realidade, eu até esqueci de contar uma parte. Quando eu comecei a fazer, porque eu queria escutar a voz de Deus, que eu ouvia todo mundo falar assim, nossa, Deus falou comigo. Eu falava, nossa, mas Deus não fala comigo. Eu quero que Deus fale comigo. O que eu posso Como que é fazer? isso, né? E eu precisava ler a Bíblia. Foi quando eu comecei a ler, né? Tipo isso, Uhum. eu nunca fiz com a intenção, tipo, eu vou postar porque eu vou ajudar outras pessoas. Eu fazia porque eu queria estar mais perto de Perto de Deus. Deus. E Era a ouvir a voz de intenção do Deus. seu coração, Isso. né? E isso foi tão genuíno É. que cresceu de uma forma que hoje você é conhecida demais pelos grafites, por tudo que você faz, né? É. Fala um pouquinho dessas coisas que você faz. É o grafite, tudo é arte, né, Tudo é Bia? arte. Tudo é arte. Tudo Gente, vira ela é arte. muito arteira, né, Bia? Muito arteira. E fala pra gente um pouquinho do grafite, como que nasceu isso? E o grafite, como foi? Então, o grafite foi nesse processo também. Assim, né, pra resumir, eu comecei fazendo post-it, aí eu sempre falava pra Deus que eu queria mais. Aí eu comecei a comprar etiqueta adesiva. Isso que Deus até falou comigo ontem pra eu voltar a fazer. E aí eu Amém. comecei a colar nos ônibus, tipo assim, as etiquetas eu fazia, eu tipo arriscava desenho Uhum. com frases, aí eu colocava no ônibus, tinha até cobrador que pedia, olha, eu troquei de ônibus, você não tem nenhum pra colar aqui nesse Nossa, que daqui? As legal. pessoas repostavam, tipo, tipo, ai, nossa, eu vi, uma pessoa postou, eu vi o seu arroba, eu vim te mandar uma mensagem. Uhum. E nisso, tipo assim, eu sempre, Deus, me traz mais. Eu comecei a fazer lambi-lambi, eu comecei a fazer garrafinha, plaquinha. Eu pegava a garrafinha, tipo, eu ia no bar e o pessoal sempre separava a garrafinha. Aí eu Aham. pintava, escrevia e deixava nos lugares, fazia plaquinha. E comecei com lambi-lambi. Aham. Aí fazia o lambi-lambi, colava nos postes. Aí, tipo, onde eu ia, eu deixava, tipo assim, eu levava uma mochila com Uhum. muita coisa, tipo cola, um monte de coisa que eu. Tinta, tudo. Isso. E aí nisso foi, e aí eu sempre falava, Deus, o que que eu posso fazer? E Deus sempre, tipo, me dava estratégia, assim. Aí foi quando veio o grafite. Foi lá em 2000, o primeiro que eu fiz, eu acho que foi em 2016. E aí, tipo, das passarelas, tipo assim, que eu comecei a bater mais, tipo. Vamos entrar nessa história da passarela. Gente, isso é incrível. A Bia, você já se candidatou, né? 2 vezes. E essa história da passarela, gente, a Bia, ela teve. Como que foi esse insight da passarela? Da onde que surgiu? Como você pensou nisso? Você já passou por algum testemunho? Alguma amiga já comentou? Como foi? Eu grafitava com uma amiga minha, você até conhece a Marina, né? Aham. A gente grafitava juntas, e uma vez a gente foi grafitar no Parque Novo Mundo. Aí a gente foi grafitar e na hora que eu estava subindo, eu falei, nossa, eu vou escrever uma frase aqui no chão, né? Sim. E aí eu lembro que eu escrevi, tipo assim, ela foi, pegou o celular, filmou, e aí eu escrevi, por favor, não desista, não desista, e no outro lance de escada eu coloquei, por favor, não desista. Uau, Aí ela que filmou, forte. e na época, tipo assim, não foi assim, eu vou fazer, tipo, eu falei assim, nossa, tipo, porque essa frase é forte, né, tipo, não desista, né. Aí eu fui e fiz, tipo, não foi a intenção, assim, tipo, eu vou fazer porque, tipo assim, foi algo intencional ali. Eu acho que foi bem de Deus mesmo, assim, sabe, intencional de Deus, né. Na parte dele, você foi só o instrumento. Isso. Aí eu escrevi, ela filmou, eu lembro que eu dei uma editada, postei, eu acho que acabou minha bateria, não lembro muito bem no dia que aconteceu, se Uhum. eu não tinha sinal. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, o dono do Instagram, Cidade de Guarulhos, ele repostou, né? E aí tipo, mano, deu um boom.
E eu falei, nossa, eu comecei a ver muita mensagem, tipo assim, um cara postou assim no dia, nossa, eu tava indo pra tirar minha vida, e eu vi a mensagem e tal. E ali foi quando começou, e tipo assim, acho que Deus começou a, Aí você ouviu tipo, Deus falar, né? aí Deus começou, tipo, a falar, tipo, a arder no meu coração sobre suicídio. Eu comecei a pesquisar mais sobre depressão e suicídio, ansiedade. E Uhum. eu falei assim, nossa, eu vou continuar fazendo, né? Sim. Nossa, ajudou. Tipo, meu, muita mensagem. Tipo, mensagem também, tipo, de pessoas falando, ai, por que que vai fazer isso? Tem gente Bom. que acha que é besteira, né? É. Mas que nem até o Proseando Fé, ele vem de um canal onde eu postei a primeira vez. Gente, foram as artes da Bia. E eu falava exatamente sobre. É o Outubro Amarelo? É, É setembro. é Setembro Amarelo. É. Eu lembro que a gente estava em setembro e eu já passei, eu tenho um testemunho, né, sobre o suicídio e eu fui pra passarela. E quando a Bia, na época, postou, eu falei, meu Deus, eu preciso repostar, eu preciso fazer um vídeo. E eu fiz o primeiro vídeo do canal. Hoje o canal é Proseando Fé, mas esse primeiro vídeo, inclusive, ele ainda tá lá sobre suicídio, né? E as pessoas acham que é besteira, mas a gente sobe querendo arrancar a própria vida. E quando a gente tem... No meu caso, eu ouvi a voz de Deus falando, não faça. E não me permitiu fazer. Mas eu fico pensando, as pessoas que talvez não tenham, né, esse entendimento, essa sensibilidade, vê ali que alguém tá preocupado com ela. E esse alguém não é a Bia. É o próprio Deus, é Jesus, porque a Bia é só um instrumento. Isso mesmo. E um instrumento poderoso, porque se você falasse não, Bia, essas pessoas não seriam salvas. Não poderiam ter esse acesso, né, a Jesus. E é muito legal. E aí, falando dos viadutos, eu falei por conta da candidatura. E aí eu queria saber com você, como que foi essa época da candidatura? Você se candidatou a vereadora, né? E como que foi equilibrar a fé, a ação da missão, né, com a política? Como que é isso? Ai, difícil. É difícil, né? Porque, tipo assim, ó, eu lembro que quando eu embarquei nisso, foi um amigo meu, o Heitor, foi a primeira vez que eu vim, né? Foi 2020, não lembro. 2021, né? Foi as eleições, não lembro. Foi 21. Porque eu conheci Por aí. o vereador Jaime, que eu trabalhei com o vereador depois disso, né? Sim. Eu lembro que na época da pandemia, eu fiz uma petição pra colocar em grade de segurança, né? Nas passarelas de Guarulhos. Graças a E foi Deus. por isso também que eu comecei a trabalhar com o vereador. E quando eu fui entrar, eu lembro que eu tinha conversado com Deus e eu falei assim, nossa, eu acho que essa ideia de querer ajudar as pessoas, eu acho que lá dentro eu poderia ajudar muito mais. Sim. Tipo assim, a minha intenção sempre foi essa. Seria mais fácil, Assim, né? ser mais fácil de ajudar as pessoas, né? Sim, Porque a sim. gente tá aqui pra isso, né? Não é sobre nós, é sobre servir, é sobre ajudar, como a gente pode ajudar. É isso. Né? E aí, quando eu fiz essa petição, né, que as passarelas de Guarulhos, para colocar as grades de segurança, que eu conheci o Jaime, com o Jaime, o vereador, né, ele não foi eleito dessa vez, né? Infelizmente não foi, porque ele foi uma pessoa que fez muito, né? Ele ajudou muitos afegãos na época do aeroporto, né? Eu acompanhei um pouco o trabalho. O trabalho dele é muito. O trabalho dele é bem incrível. legal. E quando eu trabalhei com ele, que aí eu entrei, assim, tipo, pude estar um pouco mais de perto, assim, trabalhando com política, eu consegui ajudar muita gente, tipo assim, indiretamente. Sim. Né? Por conta do mandato dele, né? Das pessoas. E aí ali eu falei assim. Aí foi quando, tipo, me chamaram pra vir agora, dessa última vez. Eu não queria, eu relutei ainda. Conversei com o pastor, aí o pastor falou a visão dele, ele orou, né, junto comigo e tal. Eu falei, não, vou tentar de novo. E eu creio que tá nesse meio, graças a Deus eu não fui eleita, graças a Deus eu tenho, nossa... Deus tá no controle de tudo, ele sabe de todas as coisas, escuta conversas que a gente não escuta. Sim, isso mesmo. Né? Tipo assim, eu acho que Deus me coloca nesse meio, ele me insere nesse meio pra eu ter contato. Porque eu sempre falo, a minha vida é fazer ponte pras pessoas, a minha vida é ter contato. Porque se eu tenho contato, eu consigo ajudar outras pessoas, entendeu? Aí as pessoas vêm até mim, eu consigo ajudar de alguma forma. É tipo, vem aqui, eu vou te ajudar. Então, tipo assim, minha vida gira em torno de fazer contato. Então, eu acho que Deus me inseriu nesse meio pra isso. Propósito, eu sei que ele sempre vai ter. Sim. E é isso, tipo assim, eu conhecer pessoas. Muito legal. Você lembra a primeira vez que a sua arte, ela impactou a vida de uma pessoa de tal forma que ficou marcado pra você? Eu sempre falo isso. Na época da pandemia, uma moça me chamou no Instagram. Ela tinha ido pra se suicidar, tirar a vida dela e do filhinho dela. Meu Deus. Que ela falou que ela tava numa época
pandemia, né, assim, não tava trabalhando. Ela falou também que ela não tava em igreja nenhuma, ela já tinha ido na igreja a um certo momento da vida dela, ela tava afastada. E aí ela falou que ela foi, e quando ela olhou, ela falou que na hora que ela começou a subir, ela já começou a sentir uma coisa diferente. Ela começou a chorar muito. Quando ela olhou pro chão, ela falou assim que ela chorou muito, e tipo, ela falou assim, aí, tipo, ela pediu perdão pra Deus ali, ela falou que desceu, ela procurou uma igreja e ela voltou pra Jesus. Nossa, que forte isso. E esse é um relato, um testemunho que eu nunca mais achei essa conversa no Instagram. Porque eu falei com ela pelo Instagram. Eu nunca, tipo assim, às vezes eu queria, tipo assim, achar pra, tipo, às vezes eu, tipo assim, eu gosto de. Tem gente que fala assim, ai, não tem que postar tudo, mas pode. Sabe por que é bom postar? Porque é um testemunho e ajuda outras pessoas. Em Atos diz, né, que nós seríamos testemunhas até os confins da terra. Então, todo testemunho, ele é válido, sim, ele tem que ser falado, sim. É isso, tem que ser validado, sim, todo testemunho. Todo mundo fala assim, ai, pra que postar? Se vocês soubessem o quanto isso alcança as pessoas... Sim, é isso. As pessoas não têm noção de como isso é relevante, isso é bom. As pessoas vêm e falam, eu já passei por isso, nossa, caramba. Eu sei que minha vida vai mudar. E tem uma outra menina também, a Marcela, ela teve até um bebê faz pouco tempo. Quando eu postei a primeira vez, foi em 2019, ela me achou no TikTok não tem muito tempo, tipo, 1 ou 2 anos pra cá, ela me chamou, ela falou assim, eu não acredito que eu achei a pessoa que, ela falou assim, que salvou a minha vida, não é Deus, né, óbvio. Sim, mas ela reconheceu depois que era Deus, ela falou assim, ela me mandou as fotos, que foi do meu primeiro grafite, ela me mandou, ela falou, eu tenho guardado as fotos até hoje, porque eu fui pra me suicidar. Ela falou assim, do nada eu tô aqui no TikTok, eu vejo o grafite. Ela, vim te agradecer. Olha. Obrigada, Tipo Nossa. assim, tem bastante, tem muitos, assim, as pessoas mandam, assim, todos são impactantes, assim, pra mim, né? Todos vão continuar sendo, mas os que eu mais lembro, assim, tipo, foi dessa moça e da moça do filhinho dela, né? Mas, tipo assim, tem vários, tipo, de pessoas falar, nossa, Bia, amiga minha, tipo, me chamar e falar assim, Bia, você não sabe, mas você já me salvou. Eu ia, quantas vezes eu não saía da faculdade, eu passei naquela passarela e eu ver, ela falou, amiga, e tipo, a gente nem saber. E às vezes nem a passarela, viu, Bia? Porque eu já fui marcada saindo da balada. Não sei se você lembra, mas tinha a King. E em frente tinha grafites da Bia. E eu já fui impactada pelo seu grafite, né? Então, assim como eu, muitos, eu tenho certeza. Se você já foi impactado pelo grafite da Bia, por uma fitinha da Bia, porque também tem as fitinhas, né? Deixa aí seus comentários que a gente quer saber, né, Bia? A gente gosta. Tem vários também, né? Quando a gente vai pra São Paulo, às vezes a gente leva... Eu tenho parceria com o Vini, né? Uma gráfica aqui em Guarulhos, a Criarte. Então, ele sempre, tipo assim, sempre que eu falo, Vini, eu vou fazer uma ação, ele pode mandar rodar e buscar. Que legal. Ele fala pra mim, aí eu sempre busco, assim, aí a gente cola adesivo até no metrô, a gente já recebeu, tem uma menina que eu tenho contato com ela até hoje, ela falou que no dia, ela falou que ela ia pra tirar a vida dela, ela falou que ela viu eu abaixando o colano e entrando no metrô, e aí ela falou assim que depois ela foi lá, nossa, deixa eu ver, né, O que é? Na hora que ela viu aquela, você ainda não conheceu todas as pessoas que vão amar você. E aí ela me mandou mensagem, até hoje a gente conversa, ela mora em Arujá. Nossa, que legal. Gente, a internet, ela é uma ferramenta incrível, né? A Bia tá falando, e o Espírito Santo falou aqui comigo. Antigamente as pessoas entravam em depressão, elas se isolavam nos quartos, elas iam para os viadutos, para as pontes, mas hoje em dia as pessoas entram em depressão e elas ficam rolando o feed do Instagram. Então, o seu testemunho, ele pode salvar uma vida, né? Então, Sim. continue postando, né, Bia? E fala pra gente, que a gente é curiosa. A Bia gosta de manter contato com as pessoas, que eu sei. E, Bia, você, além de tudo isso dentro da missão, do chamado, do propósito, né, que o Senhor tem, você tem uma identidade de filha amada no Senhor. E aí, eu queria saber um pouquinho. Você é mãe... E a Bia é vó. Parece? Não parece, mas ela é. Conta pra gente, como que é ser mãe nessa loucura toda de missão, de trabalho? Eu já sou mãe da Yasmin, né? Ela tem 19 anos. Eu tive ela com 19 anos também. E agora com a Sky, eu lembro quando eu engravidei da Sky, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer as coisas? Ela vai ter que ir junto comigo. E ela vai, e ela vê... você já viu, você, né, acompanha. A Sky, ela replica tudo que a gente faz. É uma mini missionária. Uma mini missionária. Ela já nasceu pronta. Sim. Ninguém fez. Eu lembro que quando a gente quase perdeu ela, né, com 11 meses que ela teve invaginação. Eu lembro. Conta pra gente, como que foi isso, Bia? É um testemunho lindo da Bia.
Ai, do nada, ela passou mal, a gente levou ela pro hospital, achou que era virose. E só que não era, ela teve invaginação intestinal, que não é muito falado, né? Não é? Só que tem crianças que não resistem e graças a Deus ela evacuou o sangue, né? Uhum. É, graças a Deus, glória a Deus, Glória a Deus que não por aconteceu isso. nada com ela. Obrigada, Jesus. É, e eu lembro que no hospital a gente levou fitinha, a gente colocou fitinha no quarto dela. A gente deu fitinha lá pras pessoas, ela segurando assim, a Sky, a Sky é uma... A Sky, gente, ela é tão... Eu peço tanto pra que Deus use a vida dela. Tem pessoas na internet que falam assim, Bia, às vezes eu só entro no seu perfil pra ver a Sky. A Sky, tipo, meu, tem gente que manda assim, eu não sei te explicar o que eu sinto quando eu vejo a sua filha. Tipo assim, ela reflete muito Jesus. E é isso que eu sempre peço pra Deus, né? Tipo assim, Senhor, usa a Sky, assim como eu peço pra que ele venha usar a Yasmin também. Venha usar o Gael também da mesma forma. Eu sempre oro. A Pietra também, que é minha enteada. Sim. É, e ver a Sky replicando as coisas que a gente faz, eu sei que é a mão de Deus. É. Que a Sky não tá aqui por acaso, ela tem uma missão. Tem uma missão, ela nasceu para um É. propósito muito maior, né? É. E é legal você falando, né, Bia? Porque você é uma referência pra ela, pra Pietra. A Pietra também é muito usadíssima por Deus, ela é incrível. Ela é mesmo. E é isso, em João fala, né, que o grande líder não é aquele que faz por governo, por domínio, mas aquele que faz por exemplo, né? Então a gente vê isso na criação sua, do Alê, que vocês não estão sendo cristãos, vocês são, né? Vocês vivem a essência, a identidade real, no dia a dia, no cotidiano. É por isso que pra mim é uma alegria imensa ter vocês aqui, porque é isso que Deus quer. Ele quer pessoas reais, ele quer pessoas que vivem, né, a intimidade, o relacionamento que ele sempre espera. Então, tô mais uma vez falar que eu tô muito feliz por você estar aqui, amiga, por receber você. Saber da história da Sky, e eu sei que esse momento foi difícil, né? Eu acompanhei, a gente estava em oração, e eu sei que ela foi muito usada, inclusive, o ministério dela começou ali, porque ela começou a impactar pessoas ali dentro, em lugares que ninguém ia imaginar. Ó, tem o testemunho dela, quando eu comecei a postar as coisas dela assim, uma moça me chamou, ela falou assim, Bia, ela falou assim, eu vejo você com a Sky, ela falou que ela perdeu a bebê dela de 8 meses, né? E ela falou que ela perdeu a alegria, que ela não queria nada, eu nem sei se eu já cheguei a falar isso com o Alexandre. E ela falou de ver a Sky. Ela falou que ela falou assim, eu senti vontade de ter outros filhos. Ela falou assim, eu comecei a sentir o que eu não sentia mais há muito tempo, depois que eu perdi minha filha, né? Que Deus recolheu a filhinha dela com 8 meses, e eu fiquei, mano, que bagulho louco, né? Tipo, às vezes a gente fala assim, eu não vou postar porque é besteira, que nem eu continuo a falar, meu, posta testemunho, fala, porque Deus vai falar, Deus, me usa de alguma forma. Eu sempre falo pra Deus, né, Senhor, me usa, o que eu postar que não venha a ser de mim, o que não te agradar, o Senhor me incomode pra não fazer, porque eu quero agradar o Senhor, e que minha vida seja um testemunho, que o que eu poste alcance vidas, enfim, e é isso que Deus tem feito, né? Amém, é isso, né? E é muito legal a gente falar de filhos com a Bia, porque agora ela é vó. E agora a gente vai passar um pouquinho da emoção para algo um pouco mais engraçado. Porque a Bia, gente, ela é uma avó um pouco pegada, assim, ela se pegou demais ao Gael. Coitada da Yasmin. E ela posta nas redes sociais dela. E como que é, né, esse amor, esse carinho com seu neto? Conta pra gente. Até porque você é muito nova. E você já é vó. Eu já sou vó com 20, você viu? Ele é perfeito. Hoje ele passou a tarde comigo. Ele é perfeito. O Gael é meu sonho. Desculpa, Sky. Yasmin, desculpa. Mas eu sempre quis ter um menininho, né? Aí, tanto que agora, dessa vez que eu engravidei, né? Eu perdi agora de 23 um bebê. Eu achava que era um menino. E aí veio o Gael. Nossa, é um amor, assim... Que é bem que minha sogra fala mesmo, né? Porque a Pietra, que é a filha do Alê, a minha sogra é Deus. Sabe aquela neta que é Deus, o céu e o neto? Então, a Pietra... E aí você não entendia, né? Aí ela falou pra mim, aí quando eu converso com ela, ela fala, dobrado, né? É dobrado. A gente sente assim, hoje minha filha falou assim,
Mãe, quando ela me manda assim, mãe, você vai fazer alguma coisa? Tá bom, quer pra pegar ele? Eu pego. É. Você vai vir em casa, mas você vem, só vai entrar se o Gael tiver, né? Rola essa conversa, Aí né? eu fui dar umas broncas nela hoje, né? Aí ela, tô indo buscar ele. Eu falei, você não vai buscar nada. Você vai ficar onde você tá. Pode deixar ele aqui, depois eu levo pra você. E aí, por essa e por outras, desde sempre, a Bia sempre tem os haters. E aí a gente teve bastante desse, né, Bia? Falando, Nossa. vó, você tem que ser vó, se toca. E como que você Se toca, vai viver reage sua aos vida. haters? O que você eu acha? adoro. A gente faz virar engajamento. Que isso, pode vir. Maravilhosa. Se não fosse eles, eu não teria... Daqui a pouco bate 3 milhões o vídeo do Gael que eu fiz brincando, né? Uhum. É que hoje em dia o pessoal leva as coisas muito a sério, né? Muito ao pé da letra ali. O pessoal, tipo assim, você vê que eu fiz um vídeo, né? Brincando, falando que eu ia processar a Yasmin. E, tipo assim, você vê nitidamente que é um vídeo brincando, as pessoas, nossa, elas se dói num nível. Que você fica assim, eu fico, gente, teve gente me xingando. Teve. Eu falo, gente, eu vou... Ai, olha, só Jesus. Gente, como pode, né? Uhum. Vamos aqui caminhando, vamos falar um pouquinho mais dessa vida. Conta pra gente, a gente quer saber. Como que é o Alê com você? É um príncipe? É um príncipe ou um Shrek? Conta a verdade, vai. O Alexandre, ele tem esse jeitinho dele. Esse jeito de ser. Mas eu não tenho do que reclamar. O Alexandre Sabe quando você idealiza uma pessoa pra você? Não, é mentira. Ele é muito mais do que isso. Uau. O Alexandre, tudo que eu orei um dia, quando, tipo assim, porque a gente começou. Quando a gente começou, ele não queria saber de igreja. Muito legal. Ele era muito magoado, tipo assim, ele, né, enfim, com umas questões sobre a igreja, enfim, pessoas, né? E aí, quando a gente começou, ele era de um jeito e eu orava, só que eu não imaginava que ele ia ser. Então, tipo assim, hoje ele é muito mais do que um dia eu sonhei pra mim. Assim, sabe? Tipo assim, como um homem de Deus. A pessoa que ele se tornou. Ele não tá olhando porque ele vai chorar. E quando você teve certeza que era ele? Porque é legal a gente tocar nesse assunto, né? Ele não queria saber de Deus. E a gente tem muitas mulheres, né, que vão à igreja e falam, ai, meu marido não quer saber de Deus, eu quero desistir. E aí, como que foi isso? Você desistiu? Você largou na mão de Deus? Falou assim, Deus, faz o que você quer aí. Olha, Deus fez um mover ali, minha filha, porque só Jesus... Foi só ele mesmo. Eu acho que quando ele, assim, que eu tive a certeza mesmo, assim, foi depois que a gente voltou do encontro. Eu já tinha certeza de que eu queria ficar com ele, né? Mas, tipo assim, depois do encontro com Deus, assim, que ele voltou... Porque o Alexandre, ele, assim, por mais que, tipo assim, se eu falar alguma coisa pra ele que ele não ali, no momento, ele não concorda, depois ele para e pensa, ou depois ele vem e conversa, não, ele realmente, você falou, ele tem um coração ensinável, sabe? Uau, que legal. Por mais, tipo assim, se a gente tem alguma discussão, ele sempre é o primeiro a vir. Tipo assim, eu não sou o exemplo de pessoa de chegar. Eu acho que ele é mais exemplo que eu, assim, nessa parte de chegar e conversar e se retratar. Eu não tenho muito do que reclamar dele, assim. Então, meninas, sabe? Procurem um homem. E assim, eu vou te que falar. tem um coração ensinável. O homem quando quer, eu já falei isso. O homem quando quer, ele quer. E aí, eu acho que foi isso que mais me pegou nele, assim, sabe? Eu falei assim, não, ele quer, ele realmente, ele quer mesmo ficar comigo. Tipo assim, porque assim, enfim, aconteceram muitas coisas, enfim, tinha, em questão da idade, ele é 9 anos mais novo que eu também. E aí ele não sempre... parece, né? não Parecia parece. que ele era mais velho. Parece que ele é muito mais velho, né? Então... Mas ele nessa questão, assim, que eu falo, né, gente, quando o homem quer, ele quer e ponto. E ele me mostrou que ele queria. Ele não só falou pra mim que ele queria. E você também não aceitava qualquer coisa, né, Sim, Bia? verdade, né? Você era bem, né, Isso, amiga? né? Porque eu vim, né, de um... Enfim, né? Essa parte não é importante da minha vida. Mas é isso, a gente não pode aceitar menos, Mas né? é muito legal, né? Porque a gente vê muito companheirismo. Sim. E quando eu falo do exemplo pra Sky, a gente falou muito da Sky, né? É exatamente porque ela é a essência de vocês dois juntos. Então, achei muito importante pontuar quem são vocês juntos, né? Companheiros, amigos. Sim. E Bia, pra gente falar um pouquinho mais dessa parte profética do Senhor pra essa geração. Você acredita que Deus está levantando quem nessa geração? Na parte da arte, assim, tem alguém que você olha e fala assim, olha, essa pessoa também me inspira. No mundo cristão, você fala? No mundo cristão.
Ai, no momento não vem ninguém à cabeça. Teve um que se converteu recentemente, eu acho que você conhece, que é o Cobra. Sim, eu fiquei sabendo, Você verdade. viu? Uhum, E ele é. lembra muito as suas artes, você já reparou? Uhum. Depois você acompanha mais de perto. É muito Assim, legal. eu já vi algumas coisas. Assim, eu gosto dele, assim, mas, tipo, não. Eu nunca fui a fundo, assim, na história dele. Uhum. Eu gosto bastante dos gêmeos, Qual que né? é? Ai, eles são das antigas. Ele já É. tem até avião. Eu não sei se o do Cobra também tem. Ah, Mas tem até avião com o grafite deles. Eles são bem, tipo, sério? Muito legal, né? E essa Depois você parte. pesquisa pra você Vou ver. pesquisar. Você vai Pesquisa gostar. em casa também. Fala aí como que é. Ah, tem uma. Joga no Google, Ah, gente. esqueci o nome dele, gente. Como que é o nome do moço? Ah, esqueci. Ela vai lembrar, daqui a pouco É. ela fala pra vocês. E além desses artistas, né? Porque esse é artista, mas aqui a gente tá falando de vida real. Uhum. Tem alguém que você olha e fala assim, cara, essa pessoa me inspira. De vida real, tá? Sem ser artista, youtuber, enfim. Pensa em alguém. Pastora Renata. Ah, sim. É. Mas você não fala no meio da arte? Você fala, tipo, Não, em alguém que tudo, uma inspira? pessoa que te Ah, inspira. sim. Ai, os meus pastores. É. É. Por quê? Eu não sei. Às vezes a gente fala assim, toda vez que eu falo do pastor Marcos e da pastora Renata, tipo assim, parece que a gente tá babando o ovo, mas a gente realmente está babando o ovo. É porque, tipo assim, E era só. aí que eu queria entrar, É, continua. porque só quem conhece, É. tipo, só quem conhece sabe, tipo assim, o coração, a forma de levar o evangelho, a forma de ensinar. A pastora Renata, tipo assim, com tudo que ela faz, assim, tudo que ela coloca a mão tem que ser com excelência. E, tipo assim, são pessoas que a gente, assim, eu não tô falando que eles são perfeitos, né, para as pessoas não acharem que a gente tá endeusando. Mas são pessoas que, tipo assim, você olha e você fala assim, putz, eu queria ser assim. É porque eles refletem Jesus. Sim. Não é nem Uhum. por eles só, né? Porque eles são falhos como É. qualquer Sim. outro. E aí eu queria entrar nesse assunto porque a gente se inspira. Eu sou uma pessoa que também me inspiro na pastora, né? Nós congregamos na mesma igreja. Ah, E tem mais uma pessoa que eu gosto quem? pra caramba, eu sempre Fala. gostei. Ai, nossa, eu até. O Luca Martini. O Luca Martins. Nossa, tipo assim, mano, a missão dele aqui é sensacional. Assim, Sensacional. fora outros, assim, tipo assim, que eu acompanho bastante gente, né, nas redes sociais, mas que me inspira, assim, que eu olho e falo, cara, que louco, como Deus usa, Muito. são eles. E aí eu queria entrar nesse assunto porque também é polêmico. E esse assunto também está gerando intrigas nas suas redes sociais, porque as pessoas estão muito machucadas. E não era o papel da igreja fazer isso, mas muitas igrejas fizeram, né? E como que você vê esse posicionamento da igreja, né? Referente a essas pessoas que foram machucadas e que te procuram e falam, Bia, não quero mais ir, tô bem em casa. Qual que é seu pensamento, seu posicionamento sobre isso? Meu, recentemente tem uma pastora que eu gostava muito dela, ela era minha amiga. Uhum. E aí, do nada, a gente se afastou e tal. E aí eu fiquei sabendo que ela comentou com algumas pessoas que ela parou de me seguir porque ela não tava gostando das coisas que eu postava. E, tipo assim, aí eu lembro que uma vez, só pra você entender, assim, eu lembro que uma vez num aniversário dela, eu lembrei dela na hora, nossa, eu falei, hoje é aniversário de alguém. Eu falei, nossa, da pastora tal. Eu falei, vou mandar mensagem. Uhum. Eu fui mandar mensagem, aí eu entrei no perfil dela e eu vi que ela parou de me seguir, porque todo mundo acha que faz isso. Você entra, automaticamente você vai, nossa, eu nunca mais falei, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu fui e perguntei, nossa, eu vim te desejar feliz aniversário e tal, não sei o quê. Eu vi que você parou de me seguir, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu, nossa, deve ser alguma coisa do Instagram, né? Aí depois eu fiquei sabendo que ela comentou isso com algumas pessoas, que ela parou de me seguir, porque eu tava postando algumas coisas que, tipo, ela não concordava, enfim. E aí eu falei assim, nossa, mas ela tem uma liberdade comigo de chegar e conversar comigo e falar sobre isso, né? Esse posicionamento das pessoas, tipo assim, quando a pessoa sai, de não ir atrás. Eu também, tipo assim, ó. Eu sei que às vezes a gente machuca as pessoas não intencionalmente. Que nem já aconteceu comigo também. Tipo, eu lembro de uma menina que ela mandou uma mensagem pra mim. Ela viu aquela camiseta, peço desculpas pela forma que a igreja tem tratado você. Sim. E aí ela mandou uma mensagem pra mim, ela falou assim, Bia, eu vi você com essa camiseta e já faz muito tempo que isso aconteceu, mas eu tô vindo te mandar mensagem hoje porque eu senti de te mandá-la. Eu parei de ir pra igreja porque uma vez eu fui e como eu gosto muito de você, você não me cumprimentou direito e eu achei que você tinha destratado de mim. As pessoas estão muito feridas e elas depositam em nós a frustração delas. Uhum.
E ela, na hora que ela falou isso, gente, eu chorei tanto. Eu falei assim, nossa, você me perdoa, porque eu não sabia. Tipo assim, por isso que eu falo, tipo assim, às vezes a gente machuca, tipo, mas a gente não faz porque a gente quer. Talvez A gente num não dia, eu sabe. tava num dia ruim, eu só cheguei, cumprimentei, ela esperava mais de mim. E, por isso que não pode também depositar, tipo, muita expectativa nas pessoas. Por conta disso. É isso. E aí eu fui pedir desculpa, ela falou assim pra mim, ela, Bia, você não tem que me pedir desculpa, porque isso foi uma coisa minha. Mas Ela ela falou assim, reconheceu. ela reconheceu. Que legal. E ela falou que o que impactou ela dela vir falar comigo foi a camiseta. Olha Que eu só. fui muito julgada por conta dessa camiseta, né? Sério? Eu fui julgada de rebelde. Falaram que eu queria fazer até movimento em Brasília contra as igrejas por Ai, não causa dessa camiseta. acredito. Pois é. E aí, quando ela falou isso pra mim, eu falei, caramba, né? E às vezes a gente, tipo, se eu sei que alguém, tipo assim, ó, Carol, se eu souber que tem alguma coisa, tipo assim, se eu vi que você tá estranha comigo, eu vou te chamar, eu vou te perguntar. Tipo assim, se eu sei que alguém saiu, que nem tem várias pessoas que já saiu, às vezes eu convido para ele edificando. Aham. Ou, tipo assim, se eu sei que a pessoa tá magoada ou vem falar comigo, eu peço desculpa. Tipo assim, de falar assim, ó, meu, faz de conta que eu tô te mandando mensagem foi a pessoa que magoou você. Sim. Tipo assim, eu me coloco nesse lugar de pedir desculpa. Tem gente que já falou pra mim, eu não vou pedir desculpa por algo que eu não fiz. Eu falei assim, mas se eu sei que isso vai curar alguém, por que não? Exatamente. Né? A gente já saiu pra perder, Entendeu? né? A Entendeu? gente já saiu pra perder. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas precisam ter mais um olhar, tipo assim, de que o que Jesus faria mesmo. Sabe? Será que Jesus teria essa atitude? Será que Jesus trataria essa pessoa dessa forma? É isso. Será que Jesus, tipo assim, pensa, eu não vou fazer porque, tipo, eu acho que eu não errei, ou, tipo, enfim. Mas, tipo assim, será que Jesus faria isso? Tem uma frase que foi falada pelo Marcos, pastor Marcos. E ela ecoa e vai caber exatamente aqui. O nosso propósito, ele é maior do que a nossa existência. Então, qualquer coisa que as pessoas fizerem pra nós, ou a gente fizer, o custo da gente vir, voltar atrás, pedir desculpas, quebrar o orgulho, não tem coisa maior do que Jesus já fez por nós, né? Não chega nem aos pés do que ele fez na cruz. Então, isso que você está falando é muito importante as pessoas terem no coração. Antes de você agir, o que Jesus faria? Ele faria a mesma coisa que você está querendo fazer? E, tipo assim, parece que é muito clichê, né? Ou às vezes parece que as pessoas, tipo. Eu não sei. Às vezes eu fico me perguntando, o que passa na cabeça? Como que a pessoa, tipo, pode deitar a cabeça num travesseiro sabendo que tem um monte de gente machucada, enfim. E, eu não vou fazer por conta de orgulho. Carol, eu penso tanta coisa. Eu fico assim, a igreja tá tão machucada. As pessoas estão tão machucadas por conta de pessoas. As pessoas esquecem que a igreja somos nós, né? Sim. Tipo assim, esquece, né? Que a igreja é as pessoas, não é a igreja, não é o templo. Quando a gente Sim. fala de igreja, é as pessoas. E até com essas pessoas que erram, Bia, a gente tem que ter misericórdia e compaixão. E falar, Senhor, corrige enquanto é tempo. Porque senão elas permanecem machucando e frustrando e ferindo pessoas. E eu vejo muito que as pessoas estão em um momento egocêntrico. Né? Elas esquecem que o maior, né? Na verdade, o Jesus, o incrível, né? Ele era o maior, ele não precisava se humilhar e nem nos servir. Mas ele nos serviu. Mas ninguém quer se submeter e servir, quer ser servido, né? E a gente tem que entender isso, esse posicionamento. Se Jesus me serviu, por que eu não vou servir o próximo? Não, porque as pessoas é isso mesmo, é uma questão de ego mesmo, orgulho. É isso. Então, se hoje a gente tivesse que falar alguma coisa para essas igrejas, o que você falaria? Para as pessoas que magoaram as outras pessoas? Por ego, por egoísmo mesmo, né? Por ver só a parte dela. Injustiçada, insegura. Não é bem uma frase assim, eu peço assim para que as pessoas parem, se olhem no espelho ou se perguntem: será que as minhas atitudes fazem as pessoas quererem conhecer a Deus ou não quer saber de Deus? Eu penso muito nisso, assim, será que as pessoas me olham e falam assim, Deus me livre? Existe muito, né? Deus me livre pra igreja pra ser assim? Tipo assim, quando as pessoas te olham, o que elas enxergam em você? Cristo ou o capeta? O que você tem sido pra igreja? Puxado. Assim, você vive o que você prega? Tipo assim,
A pessoa vai olhar e falar assim, meu, nossa, cara, eu quero ser igual a ele. Não igual assim, né? Tipo assim, nossa, eu quero Se conhecer esse espelhar, Jesus. né? É, eu quero conhecer esse Jesus que ele tanto fala. Amém, é isso. É isso. É Tipo isso. assim, deveriam pensar assim, será que as pessoas... Eu tipo assim, ó, antes eu falava assim, eu não tô nem aí porque as pessoas pensam. Óbvio, tem coisas que eu realmente não estou nem aí. Mas aí, tipo, tem coisas que eu falo assim, eu até falo pro Alexandre, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente é muito visto, tudo que a gente faz reflete de alguma forma na vida das pessoas. Positivo Ou negativo. Tipo assim, eu quero deixar uma imagem boa. Por quê? Porque eu falo pra Jesus, Senhor, eu quero que as pessoas, olha, quando elas olharem pra mim, elas vejam o Senhor. É isso. Eu quero glória ser a o seu Deus. reflexo, sabe? Tipo assim, eu quero que as pessoas me olhem e sintam a vontade. Nossa, um versículo que tem, tipo, uma parte da Bíblia que tem ecoado muito em mim, assim, é quando a sombra de Pedro que cura, né? Onde ele passa a sombra cura. Eu Gente, quero que ser assim, incrível, amém. sabe? Eu quero passar e, tipo assim, que o Senhor me use pra que tenha cura, sabe? Que as pessoas olhem e falem assim, meu, eu quero servir Jesus, Senhor, eu quero servir esse Jesus que a Bia tanto fala. Amém, é Sabe, eu isso. quero ser a Bia segundo o coração de Deus. Eu tenho orado muito por isso. E, tipo assim, eu tenho pensado muito nisso, né? Onde eu passar, eu quero ser imagem e semelhança de Cristo. Amém. Que as pessoas se sintam, Senhor, eu tenho pedido muito pro Senhor assim, Senhor. Porque faz tempo que eu não oro assim, tipo, diretamente, sabe? Uhum. De chegar a orar. Às vezes eu. Antigamente eu falava assim, ai, Senhor, como que ora? Como que eu vou falar, né? Tipo assim, Como eu falo do meu bonito, jeito. porque a gente vem de lugares, pelo menos eu, né? Eu me converti num lugar onde falava muito bonito, né? Que a Excelentíssimo oração. Pai, com aquela Isso. voz entonada. Aham. Eu falo, Deus, e eu tenho pedido muito isso pra Jesus, né? Senhor, eu quero voltar a orar por pessoas, quero que as pessoas olhem assim, perdão. E tipo assim, e eu possa orar, que as pessoas venham sentir a sua presença, sabe? Amém, é isso. isso. O Senhor vai derramar autoridade, né? Ele já tem Em derramado nome de muito, né? Jesus. Você já tem feito muito pro reino, vai continuar fazendo. E eu acredito que ele vai derramar uma nova porção pra Em nome você, de Jesus. né? E agora, como família, porque eu Uhum. vejo muito a Yasmin também caminhando com você, né? Tá A mais história da próximo. Yasmin é Você sabe, né? Eu desabafei com você várias é vezes. incrível, ela também é um testemunho vivo, né? E a vida dela já é um testemunho. Então, eu acredito que agora esse novo ciclo vai ser em família. A Skyzinha abriu, né, o Em nome de ministério. Jesus. Ela inaugurou a nova porção. E eu tinha outra pergunta pra você. Só complementando a parte que você falou assim, você tá refletindo Jesus ou o capeta? Isso é forte. Porque se não for forte pra você, gente, eu não sei o que é. Porque isso me faz refletir. Porque o capeta, ele também é crente, ele também crê em Deus, ele tem medo de Jesus, ele também é crente. Então, se você só fala que você é crente, se você só vai à igreja, mas não vive o verdadeiro evangelho, não vive a verdade de Cristo na sua vida, você tá sendo comparado com o capeta mesmo, né? A Bia falou, é forte, mas é real. Porque você falou, crente até o capeta né? Eu sou cristã, não sei. É isso aí. Nós cristãos, nós buscamos, não que nós somos perfeitos, longe disso, né? Longe. Dos pecadores eu sou o pior, né? Somos os menores, os piores. A gente sempre vai ser pequeno demais perto das pessoas, né? Mas a gente busca melhorar. Até Jesus voltar, nós vamos ser a noiva pronta, né? Que ele vai encontrar e vai almejar ver no grande dia. É isso que eu espero. E, Bia, deixa uma mensagem para as pessoas. Pode ser do seu trabalho, né? Como missionária, como... Primeiro, antes da gente deixar essa mensagem, fala como foi aquele ato evangelístico do Bosque Maia. Fiquei sabendo que foi você que planejou tudo, fez tudo, quem estava envolvido. Conta pra gente como foi aquilo, porque foi surreal. A gente teve muitos testemunhos. Tem um casal, acho que eles até continuaram indo, né? Tem. Tava vendendo gelinho, né? Tem. Glória a Deus. Teve também... Teve uma moça que procurou, porque ela tava indo morar na rua naquele dia. Eu não sabia. E... Sim, e a parte da liderança resgatou, levou para um abrigo, ela se recuperou das drogas. Foi a moça ou foi um rapaz também que deu... Foi uma moça. E teve um rapaz que deu cachimbo, deu um monte de coisa, né, linda? Lá na hora, né? Esse também. Então foram muitos testemunhos. Nossa, glória a Deus. Como foi isso? A semana que antecedeu esse momento, como foi? Porque a gente sabe que toda vez que a gente se move para Deus, muitas coisas acontecem. Mas a gente não se abala, porque o Espírito Santo nos mantém de pé, né? Sim. Mas como que foi? Conta isso.
Eu já fazia um evangelismo lá em São Paulo, né, meados de 2017, 18, que era o Contramão na Missão. Eu comecei aqui em Guarulhos, né, com louvorzão sem exceção, tipo, foi algo de Deus, assim, também, surreal. E aí, quando teve aqui, eu lembro que eu falei assim, Deus já tava ardendo já pra eu voltar a fazer, né, eu falei, mano, quem que eu vou chamar? Eu lembro que eu chamei a Bia e o Vitinho, o Rafa, a Thay, e aí eu falei, o que vocês acham de não sei o que? Vamos fazer um grupo. A gente fez um grupo. Aí, beleza, começamos a conversar, colocamos alguma. Tanto que esse grupo já tem um monte de pessoa da igreja. Aí falei com a pastora, a pastora, ela é demais, né? Tudo ela topa. Ai, vamos fazer camiseta, que não sei o que, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu já falei, já me empolguei. Falei assim, nossa, pastora, então tá, a gente fez até camiseta. E, foi uma parada assim, tipo, é que nem eu falo, né? Eu fiquei por muito tempo, assim, meio que estagnada. E aí, por conta de eu ficar esperando as pessoas. Tipo assim, se eu não falar assim, mano, eu tenho que fazer, eu vou lá e vou fazer, não acontece. E aí eu via a igreja se movendo assim, porque eu nunca fiz isso com a igreja. Quando a gente fazia, tipo, era eu e outras pessoas e fé em Deus e vamos que vamos. E tipo assim, estar com a igreja, com o pessoal da igreja, foi muito especial. Foi muito legal. Nossa, foi muito bom. Tipo assim, eu fiquei assim, ó, eu lembro que eu falei, nossa, a gente vai orar. Eu lembro que eu mais observei, assim, tipo, e eu só agradeci do que eu coloquei ali a mão na massa. Mas, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Tipo assim, pessoas falam assim, eu nunca vivi isso. Tipo assim, é algo que a gente... Isso tem que estar dentro da gente. Isso tem que ser todos os dias. Em todo momento, é Todo oportunidade. momento, Aí, tipo assim, nossa, eu nunca fiz isso. Nossa, é muito legal. E eu fiquei assim, cara, como nunca fez? Então a gente vai começar. Porque por mim, a gente fazia todo mês. Uma vez por mês. Claro, por mim também, toda hora. É que, tipo assim, não é... Assim, dá pra gente fazer, mas não é porque o pessoal tem compromisso, enfim, né? Mas a gente vai voltar a fazer. Eu já falei com a pastora já. A gente vai fazer outras Mas é vezes muito legal. também. Então, quando tiver o chamado pro louvorzão lá no Bosque Maia, né? Fiquem preparados e vão. Porque acontecem muito coisas incríveis. E assim, como igreja, como eu olhando, né, como igreja, o corpo de Cristo se movendo como corpo, ele sendo cabeça e nós, os outros membros, é assim, surreal, é incrível ver que cada um tem uma função, cada um é singular. A Bia não faz a mesma coisa que eu faço, ela não tem o mesmo chamado, eu tenho um chamado singular. E assim, nós nos movemos juntos como um quebra-cabeça, né? Então, nesse movimento todo, eu sei que é muito difícil a gente estar disponível por conta do medo, né? Que nem você falou, eu fiquei estagnada, e se eu não vou, não acontece. Qual é a sua frase agora que você vai olhar para as pessoas e falar assim, se Jesus te chamou, qual é a frase ou o pensamento que você fala, o que você sugere para elas nesse momento, né? Ai, Bia, eu tô com medo. Ai, Bia, acho que isso não é para mim. O que você sugere? Eu vou falar o que eu vivi. Quando eu falei pro Senhor, eis-me aqui, eu nunca... Nossa, Carol, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, assim, é que eu nunca me importei com o que as pessoas iriam falar. Então, tipo assim, não se importe com o que vão falar, com o que vão pensar de você. Se importe em agradar somente a Deus. Amém. É só Deus. Eu fico assim, eu falo, Deus, me molda, Senhor, me lapida. Senhor, tira de mim o que não te agrada. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, eis-me aqui. Não se importe com o que vão falar, porque vão falar. Se você não fizer, vão falar. Se você fizer, vão falar. Então é melhor você fazer, as pessoas falarem. Dane-se o que as pessoas vão falar. Me desculpa o jeito que eu falo, assim, que eu sou assim mesmo. Essa é a Bia. Mas não se importe com o que as pessoas vão falar. Você tem que se importar com Deus. Senhor, será que eu estou te agradando? Eu quero agradar só a Deus. Esse é o meu pensamento, sempre foi e sempre vai ser em nome de Jesus. Amém. É isso. É isso. Bia, eu fico muito feliz mesmo de te receber. Mais uma vez eu quero te agradecer. Foi incrível poder ouvir sua história, seu testemunho. Deixa seu @para as pessoas. Fala para eles onde eles vão te encontrar, onde eles vão encontrar a sua arte. O que eles podem encontrar, né, também. Fala para eles como que é. Tá. Vulgo Bia pra tudo. É vulgo Bia, né, com H no final. O Instagram de grafite é o Verbo Se Fez Graf. E tem o meu que eu posto tudo, tipo, das artes que eu faço, que é o Marqueteiro de Cristo. É isso. Então sigam a Bia. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, como eu já falei, se você já foi impactado pelo grafite da Bia, ou pela arte, pelas fitinhas, por algo... Gente, a gente tá no YouTube. Eu tenho certeza que até os adesivos que ela colou lá no metrô pode ter impactado você. E se você é essa pessoa, coloca aqui que a gente quer saber.
né? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que Prosiando agradeço. agradece. Esse podcast não é meu, ele é do Senhor. Então, se ele é do Senhor, ele é nosso, porque somos filhos e cordeiros com Cristo. Quero agradecer também à produção, quero agradecer aos patrocinadores. Então, fica ligadinho, se inscreve no canal, deixa seus comentários e também verifiquem os patrocinadores que são incríveis, gente. Desde a minha unha, até a minha roupa, até o meu cabelo, maquiagem, tudo mais tem patrocinador. E eles estão aqui embaixo para vocês verem. Quero agradecer, então fiquem com Deus. E é isso. Até a próxima. Glória a Deus. Amém. Obrigada.